Fala contador, fala contadora, beleza? Bom dia, aqui é o André Carvalho, boa semana para vocês aí primeiramente. E hoje vamos falar aqui sobre uma dúvida, né, aqui no Contador Responde dessa semana. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Carvalho, sou contador, já estou há mais de um ano aqui gravando esses vídeos para vocês, trazendo sempre aqui perguntas, explicações também sobre alguns assuntos importantes, né? E essa semana a gente teve aqui um assunto bem interessante sobre a questão de desconto de falta de funcionário, justamente quando o funcionário falta ali numa semana que tem um feriado, né? E existe essa dúvida aí, como é que eu desconto? Eu desconto DSR mais o feriado, desconto 2 DSR, são três faltas, são duas, são uma, então gerou uma confusão muito grande. E a gente vai trazer aqui essa resposta para vocês hoje no Contador Responde, como é que é feito esses descontos pela legislação, o que a legislação diz, né? Porque a gente sempre, pessoal, costuma dizer aqui para vocês o seguinte: a gente tem que sempre fazer tudo o mais possível embasado na legislação, né? Claro que existem algumas coisas que a gente não consegue ir muito a fundo pesquisar, são legislações muito antigas, né? Mas a gente precisa sempre estar embasado na legislação, porque dessa forma também a gente consegue aí debater melhor com o cliente, né? E mostrar para ele qual é a forma correta. Isso não quer dizer que sempre o cliente vai fazer a forma correta, mas nós precisamos passar isso para que eles entendam e lá na frente também eles não venham querer jogar a culpa para cima do escritório, que é o que acontece muito, né, pessoal? Acontece muito com muita frequência, sempre a empresa, o contador não me avisou, o contador não fez isso, o contador não fez aquilo, então a gente precisa sempre deixar tudo ali às claras, né? As cartas na mesa realmente para que o empresário também entenda a sua parcela de culpa nessas questões que acontecem no dia a dia, numa gestão, né, de funcionários principalmente. Então, para você que não conhece o nosso canal ainda, já peço que você siga as nossas mídias sociais aí, né? No Instagram, no TikTok, se inscreva aqui no canal também. Lá no Instagram, no TikTok, a gente sempre está gerando ali alguns conteúdos curtinhos ali de 30 a 60 segundos, são conteúdos mais simples, né? Que a gente trata sobre alguns assuntos pontuais. Então já segue lá também. E se você quiser também fazer parte da nossa comunidade, aqui no link na descrição tem o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. E lá também a gente está sempre tirando dúvida, tá sempre rolando um debate muito legal lá entre o pessoal, tá? Então é isso, vamos lá para a dúvida de hoje. Vou mostrar para vocês aí logo depois da vinheta, tá bom? Então, pessoal, estamos aqui agora. Vou compartilhar a tela aqui do meu computador com vocês e essa é a dúvida que eu trago para vocês. É uma dúvida aí para a galera que trabalha aí no departamento pessoal, né? O pessoal tem cobrado muito que a gente traga mais assuntos aqui sobre folha de pagamento, sobre departamento pessoal. Não é muito a minha área, né? Mas de vez em quando a gente vai trazer algumas coisinhas aqui. Futuramente, quem sabe, a gente possa fazer até um conteúdo mais elaborado, falando sobre alguns aspectos importantes aí da folha de pagamento, que todo escritório de contabilidade precisa, né? Tá sempre muito atento, né? As obrigações acessórias, a questão do e-social, que é uma coisa que está muito aí na mídia, né? Ultimamente, na mídia contábil aí, se fala muito do e-social hoje. Então, fica aqui nosso compromisso de trazer sempre novos conteúdos para vocês relacionados também à folha de pagamento, tá? Então, pessoal, a dúvida dessa semana que eu trago aqui para vocês no Contador Responde é o seguinte: o funcionário, essa foi uma dúvida minha, tá? Uma dúvida do escritório aqui que eu mandei para nossa consultoria também jurídica, porque é importante a gente estar sempre calçado, né? Sempre junto ali com uma assessoria jurídica também, para a gente ter uma resposta mais correta ali para o cliente, né? O cliente questionou o seguinte, ó: André, o funcionário faltou dia 6 de abril. E nessa semana da falta dele, houve o feriado dia 7 de abril, que foi a Sexta-feira Santa, né? Nesse caso, o cliente perguntou, quantas faltas a gente vai descontar, né? Quantas faltas e quantos DSRs vamos descontar do mesmo, né? Porque o entendimento era o seguinte, que ele faltou dia 6, o cliente falou o seguinte pra gente, né? O cliente já, hoje com a internet, o cliente pesquisa tudo, né? Tá por dentro de tudo, né? Então os caras vão pesquisar mesmo, né? Vão lá no Google, pesquisa lá e já vem com uma resposta pronta. Falou o seguinte, dia 6 de abril o funcionário faltou, dia 7 de abril foi feriado e domingo foi o descanso semanal remunerado. Então, no entendimento do cliente, teria que descontar 3 faltas, né? A falta ali do dia 6, o DSR do dia 7, que foi o feriado, mais o domingo. Mas não é bem assim que a legislação trabalhista fala, tá, pessoal? Então, a resposta que nós obtivemos foi a seguinte, ó. A semana trabalhista, ela se inicia na segunda-feira, tá? Tá falando aqui, né? Ela se inicia na segunda-feira e termina no domingo.
conforme estabelece o artigo 157 do Decreto 10.854/2021. Então, aqui está o primeiro ponto que a gente precisa observar. Aí ele traz o exemplo, né? Por exemplo, se o funcionário faltou dia 11 de abril, o empregador poderá descontar o DSR da semana seguinte nos termos do artigo 6º da Lei 605/49. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: o funcionário faltou naquela semana, semana laboral ali, que começa na segunda-feira e termina no domingo, o DSR a ser descontado é somente o da semana que vem. Não se desconta o DSR daquela mesma semana que ele faltou. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar e deixar aí fixado na nossa mente, né? Você que trabalha no departamento pessoal aí com esse gerenciamento de folha de pagamento. E aí ele traz o seguinte, ó, portanto, o desconto do DSR seria do dia 21 de abril e do dia 23 de abril, o feriado e o domingo. Então, assim, ó, o cara faltou dia 11. Na semana seguinte existe um feriado, ele já vai perder aquele feriado, ele já perde aquele descanso semanal remunerado e já perde o domingo também. Agora, se ele faltou numa semana que na próxima semana não tem o feriado e ele faltou na semana do feriado, ele não teria o desconto desse DSR, ele teria o desconto só do domingo na semana que vem, só um DSR. Então, ó, ele fala o seguinte: todavia, se o funcionário faltou dia 4 de abril, né, semana que teve o feriado do dia 7, o DSR a ser descontado será apenas do dia 16 de abril, né, que é o da semana subsequente, que seria o domingo. Então, esse feriado do dia 7 de abril não tem que se falar de desconto, tá? Porque a gente sempre fala o seguinte aqui, ó, pelo que a gente teve o entendimento da legislação. Sempre o desconto é da semana subsequente, não da semana que houve a falta, né? Então, existe essa confusão. Por isso que é bom a gente estar sempre embasado e sempre com acesso a essas plataformas, né? Por exemplo, aqui a gente tem a consultoria da Econet também, né? Eu sempre falo da Econet aqui, a gente não ganha nada, não está fazendo propaganda, não está fazendo algo para você fechar, mas é uma coisa que eu utilizo e eu gosto bastante, né? Eles respondem muito rápido também, eu fiz a pergunta na sexta-feira mesmo eles já responderam. Então aqui ele fala, ó, que é a semana subsequente à falta. Então é a semana subsequente à falta do funcionário. Portanto, o desconto do domingo e do feriado só ocorre se a semana do desconto possuir o feriado e não na semana da falta. Então, nesse caso aqui do cliente, a gente passou a resposta para ele, ele até nem gostou muito da resposta, porque né, o empregador ali, ele quer descontar o máximo que ele puder, porque o funcionário já faltou ali, já ficou no feriado também, e a empresa já fica meio ali, pô, vou descontar do cara esses 3 dias, mas não é assim que funciona, né? Ele teria que descontar somente o da semana que vem. Então, para fazer um resumo, o cara faltou dia 6 de abril, teve o feriado do dia 7, teve o domingo, na semana subsequente, o que vai acontecer? Ele vai ter o desconto somente do domingo, do descanso semanal remunerado do domingo. O feriado não desconta dele, né? Porque a gente sempre trabalha com a semana subsequente. Aí ele dá um outro exemplo do dia 16, né? Porque aí na outra semana aí tem um feriado dia 21 de abril e tem o domingo. Aí descontaria a falta mais os 2 DSRs, tá? Então, pessoal, é uma coisa assim que a gente precisa realmente ter essa análise, né, criteriosa para passar para o nosso cliente, porque o cliente, assim, de uma certa forma, ele é leigo, né? A gente que tem que ter esse entendimento, a gente tem que buscar essas informações. Como eu disse hoje a internet, ela democratizou muito, né? Você vai na internet, você coloca ali, você obtém várias respostas, mas nós da contabilidade, o que nós temos que fazer? Filtrar essas respostas e passar as respostas mais coerentes possíveis e mais fidedignas com a legislação possível para o nosso cliente, tá? Então, esse foi o Contador Responde dessa semana, trazendo uma dúvida da parte do departamento pessoal aí, gestão de folha de pagamento, que é importante também para que você fique ciente e cada vez mais pesquise aí para levar uma resposta correta para o teu cliente, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima semana, um grande abraço, boa semana para vocês, bom trabalho e vamos junto, um abraço, tchau, tchau.